E Deus fica muito bravo. Para alguns que ficam imaginando que Deus é amor, né? Deus é amor, é florzinha, é balinha, é borboleta. Esse que Deus é gracinha, não. Deus é o mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que liberta e o mesmo Deus que condena. É o mesmo Deus que leva as almas para o inferno. É o mesmo Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-o no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vamos orar, apresentar a nossa vida diante do Senhor, aquilo que Ele já providenciou para cada um de nós. Nós sabemos da bondade do nosso Deus. É muito bom poder exaltar o Senhor, é muito bom podermos compartilhar dessa virtude tão gloriosa. E eu te convido você a orar. Ore nesse momento, para que o Senhor, Ele nos encha da sua graça e faça-nos entender o seu propósito essa noite. Ó Deus santo, bendito e maravilhoso, nós te somos gratos, Pai, pois até aqui o Senhor tem sustentado o seu povo e a sua igreja. Te somos gratos, Pai, pois a tua palavra, ela é pronunciada, ela é pregada por todo o mundo. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela tua condução. Temos convicções, Espírito Santo, que o Senhor tem muito para falar conosco essa noite. Não nos deixes vazios, mas enche-nos da tua presença, pois nós somos desejosos de ouvi-lo e desde já te agradecemos. Amém. Nós fizemos a leitura em Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho cujo seu autor foi discípulo de Jesus, alguém que conviveu, andou com Jesus durante aproximadamente 3 anos, ou até um pouco mais. Ele era um judeu, ele era cobrador de impostos, era alguém que era mal visto pela sociedade judaica, porque os cobradores de impostos não eram bem vistos pelos seus compatriotas, porque os impostos eram cobrados para aumentar a fortuna de Roma. Mas o Senhor encontrou nesse homem um coração voluntarioso, alguém que abriu mão do seu ganho, alguém que deixou a sua renda, pois ser um cobrador de impostos no tempo antigo era tido como pessoas que tinham grandes vantagens, porque eles ganhavam também em relação aos impostos que eles cobravam. E muitos tinham que os cobradores de impostos, eles eram infiéis, porque às vezes cobravam a mais do que devia e ficavam com esse dinheiro, ficavam com esse lucro. Mas quando Jesus teve esse encontro com este homem, ele o chamou e ele abriu mão de ganhar muito dinheiro, abriu mão da sua posição para seguir a Jesus. Jesus não ofereceu dinheiro,
Jesus não ofereceu posição, Jesus não estava oferecendo algo melhor no quesito humano ou nas condições materiais, mas o Senhor estava o chamando e ele se sentiu muito orgulhoso de ter sido chamado. A Bíblia nos relata que ele ofereceu um jantar e queria se despedir dos seus companheiros, e ele fez algo extraordinário. Ele convidou os seus amigos, convidou provavelmente os seus parentes, e ali fez um banquete para despedir-se da sua vida pregressa e começar agora a ter uma vida nova com Cristo. Ele abriu mão, ele não olhou para trás. Então nós temos um autor que, além de ser um judeu, que outrora era cobrador de impostos, era alguém que estava muito próximo a Jesus, estava muito ligado a Jesus, a tudo aquilo que Jesus falava ou descrevia. E as intenções de Mateus, segundo os especialistas, é que Mateus escreve para os judeus com a intenção de mostrar que Jesus, de provar que Jesus é o Messias prometido. Então Mateus, o nosso escritor, tinha uma pretensão, tinha uma tese a defender e mostrar que Jesus era aquele que haveria de vir. Mateus é o que mais faz uso de profecias, é o que mais usa trechos proféticos para falar a respeito da vinda do Messias. E nós temos na descrição do capítulo 5, vai até o final do capítulo 7, onde foi colocado o título de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde Mateus descreve a fala e a doutrina de Jesus. E como Mateus tem a pretensão de mostrar para os seus compatriotas que Jesus era o verdadeiro Messias, quando Mateus escreve, ele mostra Jesus muito rigoroso, ele mostra Jesus muito duro, ele mostra Jesus com um nível de exigência extremamente alto, para mostrar que Jesus tinha uma elevada moral, um elevado requisito para o segui-lo. E qual era a intenção do nosso autor? Mostrar que o Messias não era como os mestres que existiam, ele era muito exigente. E muito pelo contrário do que alguns poderiam imaginar, que seguir a Jesus era seguir alguém falsário. Não, Mateus estava demonstrando que para ser um seguidor de Jesus, Jesus era muito mais exigente do que os fariseus, era muito mais exigente do que os escribas. Jesus era muito exigente, e essa linguagem quem mostra para nós é Mateus. E esse trecho que eu escolhi para nós comunicarmos essa noite, ele mostra esse rigor, ele mostra um rigor extremado. Você leu comigo e Jesus coloca bem explícito que aqueles que falavam em nome dele, mas não tinham uma ligação com ele, não eram verdadeiramente seus discípulos, ou não criam na sua palavra, ou apenas estavam próximos a ele, ou usando o nome de Jesus para ter vantagens. Esse Jesus, o Messias prometido, não tinha compromisso algum com homens falsos, com lobos em vestes de cordeiro. Isso tudo para mostrar e para deixar bem evidente que o compromisso de Jesus é um compromisso com a verdade. É o mesmo compromisso que o cristianismo tem. O cristianismo genuíno, ele tem compromisso com a verdade. O cristianismo genuíno, ele tem compromisso com a moral, com a boa ética. A moral significa os bons costumes, aquilo que é correto, aquilo que é decente, aquilo que é adequado. Na igreja verdadeira é uma igreja onde os costumes, onde as regras, elas são obedecidas. Isso tudo, irmãos, para quê? Para que nós não venhamos a ficar detidos pelo Senhor. Então, por que dessa exigência? Por que nós devemos andar corretamente? Por que as nossas atitudes e as nossas práticas não podem ser apontadas por outras pessoas, como que nós não tivéssemos uma moral? Eu digo, irmãos, porque nós somos servos de um Deus vivo, e Deus não pactua com coisa errada. O Deus que nós servimos não é um Deus que aceita qualquer coisa.
Para vocês terem uma noção das exigências de Deus, no Antigo Testamento, Deus, quando orienta Moisés a respeito dos sacrifícios, ele diz ao povo que não aceitaria nenhum animal que fosse oferecido a ele, que fosse manco, que fosse cego ou que tivesse alguma doença. E poderíamos imaginar, mas por que tanta exigência, já que o animal seria morto, já que o animal seria sacrificado? Que diferença faz se o animal era cego, ou se o animal era manco, ou se o animal era aleijado? Mas para Deus, irmãos, tudo faz muita diferença. Porque se alguém queria levar para Deus uma oferta de adoração, e essa oferta era uma oferta que não custasse algo, porque para um dono de animais, ele pegar um animal manco, um animal cego, que não seria vendido e não seria comprado, então seria um animal desprezado, não seria algo que teria um valor, era algo que não tinha valor. Mas para Deus, ele exigia o melhor e continua sempre exigindo o melhor. O Deus da Bíblia não é o Deus que aceita qualquer coisa, não é o Deus que aceita o modismo, não é o Deus que aceita aquilo que os homens acham que é conveniente. O Deus que nós servimos é um Deus que Ele institui as regras. As regras não são os homens quem colocam, mas é Deus quem coloca as regras. E como é Ele que coloca as regras, Ele zela pelas regras que Ele coloca. E é por isso que a igreja verdadeira não é uma igreja que está com as portas, como nós falamos hoje pela manhã, e nesse mesmo texto vocês vão ver ele falando a respeito disso, que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas largo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. Por quê? Porque é fácil caminhar por um caminho largo e é fácil entrar por uma porta larga. Ou seja, de qualquer forma, de qualquer maneira, pode entrar, não tem problema, pode continuar do jeito que você está, não precisa abandonar os vícios, não precisa abandonar uma vida frívola, não precisa abandonar a prostituição, a promiscuidade. Não, pode vir do jeito que você vier e assim vai. Mas na igreja verdadeira, irmãos, antes de qualquer coisa, nós temos que ter esse senso de moral e perceber que quando nós estamos errados, nós temos que pedir perdão. Nós temos que ter consciência de que nós não estamos adequadamente na presença do Senhor, nós temos que consertar a nossa vida. Se nós não estamos vivendo uma vida como deve ser a vida de um cristão, nós temos que pedir perdão e mudar as nossas atitudes. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que aceita qualquer coisa. Não é um Deus que balança a cabeça para aquilo que a gente acha que é certo. Se nós quisermos levar a nossa vida do jeito que nós achamos que é, então nós estamos trilhando pelo caminho das portas largas. E o caminho das portas largas leva para a perdição. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus que passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não olha porque você é evangélico ou tem 20, 50 anos que está na igreja. Isso não importa para Deus. O que importa é se você tem uma vida santa. Se você tem uma vida consagrada, se você é um homem ou uma mulher que honra o nome de Deus. Nós devemos ter temor a Deus, irmãos. Nós não podemos andar de qualquer jeito, não podemos dar mau testemunhos. Quem dá mau testemunho, além de estar indo para as portas largas, está levando outro também, porque muitas pessoas podem olhar para a tua vida e achar que é assim que se deve levar a vida, e não é desse jeito. Imagine o risco da pessoa ainda ir para o inferno, ainda levar meia dúzia com ele, porque segue o mesmo caminho e faz as mesmas coisas que ele ou ela faz. As coisas de Deus não são brincadeira, irmãos. É por isso que a igreja de Deus é uma igreja que entende a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Se nós quiséssemos uma igreja como um movimento e, como eu citei aqui no início, com as portas largas, não somente igreja, mas tem muitas seitas que elas se transfiguram de igreja, até tem nome de igreja, e alguns nem gostam do nome de igreja, até falam mal da igreja. E tudo pode, não tem problema. Tudo é liberado. Hoje pela manhã eu estava falando a respeito de algo, irmãos, que está abalando as estruturas de algumas denominações, que eram sérias.
mas por conta dos seus líderes estão mudando de posicionamento. Existem alguns líderes no Brasil, líderes de igrejas, até igrejas, como eu disse, que tinha uma postura de seriedade. São igrejas hoje que são chamadas igrejas inclusivas. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. São igrejas que dizem para aqueles que têm uma vida e vivem uma homossexualidade, tanto homem quanto mulher. São igrejas que estão falando, estão pregando que Deus é amor. E se Deus é amor, Ele não vai olhar para que tipo de relacionamento a pessoa tem. São igrejas, são chamadas igrejas inclusivas, que aceitam casais homoafetivos livremente. Pior do que isso, ainda tem igrejas que os líderes são homoafetivos, são casados, homem com homem, e igreja mulher com mulher. E ainda põe o nome de igreja. E tem que enfiar a goela abaixo das pessoas que Deus é um Deus inclusivo, que Deus é amor e não olha para essas coisas. Irmãos, o mesmo Deus que é amor é o Deus que é justiça. Vocês leram comigo, Jesus disse, olha, esses tais eu não conheço. Afastais de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Não adianta falar que em meu nome você fez muitas coisas. Não adianta falar que em meu nome você fez maravilhas. Não adianta falar que em meu nome você construiu um império. Isso para Deus não tem valor algum. É lixo. E quem disse isto? O próprio Jesus Cristo. Vocês leram. Jesus disse, que adianta vocês terem esse tipo de vida? E depois falar Senhor, Senhor. Adianta falar Senhor, Senhor, se a vida está toda torta? E se hoje pedir a tua alma, tu vai para onde? E se hoje for teu última noite, ou teu último dia? Eu tenho um irmão, tinha um irmão que faleceu com 30 anos de idade. Meu irmão não gostava de ir para a igreja. Ele bebia, fumava, foi criado assim como eu, pela minha mãe, na igreja. Minha mãe insistiu muito, mas quando ele se tornou adolescente, não quis saber mais da igreja. E esse meu irmão vivia a vida dissoluta que ele resolveu viver. E uma certa manhã, meu irmão estava em casa, assistindo televisão, e ele teve um problema sério. Rompeu uma artéria, chama aneurisma, um aneurisma cerebral. Meu irmão mais novo, com 30 anos de idade, morreu. Quando estourou o aneurisma, ele não ouvia, não falava, não tinha mais condições de fazer mais nada. Ele não teve tempo nem de falar, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Não, ele não teve tempo. Não teve tempo de se arrepender, não teve tempo de nada. Enquanto esteve vivo, não queria saber do Senhor. Enquanto esteve vivo, estava tocando a sua vida. Infelizmente, foi levado com 30 anos de idade. E milhares no nosso país são levados, jovens morrem todos os dias, baleados. Todos os dias, por causa do tráfico de drogas, as pessoas estão morrendo. Por causa da própria droga, as pessoas estão morrendo. Em São Paulo virou um lugar, lá na Cracolândia, parece uma terra de zumbi, homens e mulheres, jovens andando para cima e para baixo, roubando, furtando, se prostituindo por causa de drogas. Esse é o mundo que está perdido. E se nós cristãos não formos diferentes, e se nós cristãos não tivermos uma vida diferente, se nós cristãos não tivermos uma vida consagrada, se nós cristãos não nos colocarmos de uma forma honesta e não vivermos condizente com a palavra, você acha que nós vamos escapar também? Por acaso nós somos melhores do que os outros? Muito pelo contrário, irmãos, para nós tem um peso maior porque você conhece a verdade. Nós conhecemos a verdade. Infelizmente, o meu irmão não teve tempo. Não teve tempo. Mas tocou a vida do jeito dele. Fez o que bem entendia. Resolveu fazer e tocar a vida. Então, esse é as consequências das atitudes que os homens tomam. Jesus estava instruindo aos seus, porque ele havia dito que iriam surgir falsos profetas. E é incrível como aparecem falsos profetas.
É incrível como aparecem pessoas falando em nome de Jesus, construindo mega igrejas, construindo lugares grandiosos, e depois vão torcendo a palavra para encaixar naquilo que eles querem. Nós temos no Brasil alguns líderes evangélicos que são milionários, se tornaram donos de muitas coisas, torcem a palavra e ainda julgam as outras denominações como erradas, as outras igrejas como falidas, as outras igrejas como igrejas que não servem porque não estão no mesmo patamar que elas. Melhor que não estejamos, irmãos. É melhor que a gente não tenha ligação com esse tipo de lugar mesmo. Que eles nos olhem como estranhos. Eu prefiro ser visto como estranho do que ser visto como um amiguinho das coisas erradas. Concordando e balançando a cabeça para aquilo que não presta. É preferível ser antiquado, é preferível ser do contrário, do que ser amigo das falsidades, ser amigo das coisas contrárias. Deus mostra, irmãos, e Deus mostra. Deus não deixa as coisas encobertas. Não pensa que nós estamos lidando com Deus morto, não. Nosso Deus é vivo, muito vivo. E Deus fica muito bravo. Para alguns que ficam imaginando que Deus é amor, né? Deus é amor, é florzinha, é balinha, é borboleta. Não pensa que Deus é gracinha, não, irmãos. Deus é o mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que liberta e o mesmo Deus que condena. É o mesmo Deus que leva as almas para o inferno. É o mesmo Deus. O mesmo Deus de misericórdia é o mesmo Deus que pune. O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que derruba. O mesmo Deus que faz um contrato é o mesmo que rasga o contrato. Porque para Ele, que diferença faz? Para nós faz muita diferença, mas para Ele, somos nós que temos que correr em direção a Ele. Não é Ele que tem que correr em direção a nós. Não é Ele que tem que fazer aquilo que eu quero, sou eu que tenho que fazer aquilo que Ele quer. Não é Ele que tem que se adaptar ao meu gosto, sou eu que tenho que me adaptar ao gosto dEle. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade dEle que prevalece. Não mude as coisas, não inverta as coisas como o mundo inverte. Ele não tem que aceitar o que eu acho que é certo, eu que tenho que fazer aquilo que Ele diz que é certo. Ele não concorda com as mentes humanas, porque as mentes humanas são perversas. O homem é perverso, o homem é mau, o homem é sórdido, o homem é sujo. Por quê? Porque o pensamento do homem é podridão. Mas quando o homem é liberto, quando a mulher é liberta, os pensamentos são mudados. As atitudes são mudadas, o comportamento é mudado, a nossa fala é mudada, os nossos olhos são mudados, a nossa língua é transformada. Tudo em nós tem que ser transformado. Se nós ainda não temos um olho que foi transformado, vamos pedir para que o Senhor nos mude. Se o nosso coração ainda é um coração duro, pesado, vamos implorar para que Ele mude o nosso coração endurecido. Se a nossa língua é uma língua perversa, que só sabe falar mal, só sabe maldizer, vamos pedir, Senhor, cura minha língua, limpa minha mente, não deixa que eu tenha uma mente perversa como a mente do mundo. O Senhor se agrada daqueles que o amam e que fazem a sua vontade. O texto que eu li, ele é tão característico. Ele fala assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Do que é que ele está falando? Está falando de homens e mulheres. E o que é dar fruto bom? São frutos para a glória de Deus. São atitudes e conduta que dão glória a Deus. Se a minha conduta ou a minha vida envergonha o Evangelho, eu estou sendo um fruto mau. E o que ele diz com fruto mau? Com a árvore má, corta e lança no fogo. Ele não fala aqui, vamos dar um jeitinho na árvore má. Corta e lança no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Deus que nós servimos, irmãos, é o mesmo Deus que pegou o seu povo, Israel. Deus levanta um profeta, Ezequiel. Esse profeta, homem de Deus, Deus leva o profeta a ter visões em locais fechados. Deus mostra para o profeta locais dentro do templo que eram fechados e as pessoas estavam fazendo coisas erradas. O profeta bem distante, e o Senhor abre a mente do profeta, e o profeta viaja em visão, e Deus mostra: olha, filho meu. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Lembra que eu disse para vocês que Deus se irrita? Está escrito aqui, Deus fica irritado, muito bravo, quando fazem as coisas erradas. E aí o que ele diz? Eu estou lendo o Ezequiel 8, eu li o verso 17, vou ler o verso 18, que diz assim: por isso também eu os tratarei com furor, os meus olhos não terão piedade, e eu não pouparei, ainda que gritem os meus ouvidos em alta voz, nem assim ouvirei. Quem escreveu? Profeta Ezequiel, aquilo que Deus havia dito: mesmo que clamem e gritem, eu não ouvirei. Quando Deus está irritado, quando Deus está irado, Ele usa a sua justiça. E não são poucas as vezes que Deus usou a sua justiça contra Israel. Ezequiel foi um profeta que foi levado para o cativeiro babilônico. Ezequiel foi chamado ainda jovem para falar a um povo duro. Deus levantou o profeta Ezequiel e esse profeta profetizava ao povo, falava: olha, Deus vai pesar a mão sobre vocês. E eles riam do profeta. Como é que Deus vai fazer isso conosco? Onde já se viu? O templo, Deus vai deixar ser destruído o templo está aqui em Israel, em Jerusalém. E o profeta falava: Deus está irado com vocês, vocês estão adorando ídolos, vocês estão adorando imagens, e Deus se ira, e mesmo assim o povo não se voltou para Deus. Passou 10 anos o profeta falando, 10 anos, o mesmo profeta, quando chegou o tempo do cativeiro em 596, o povo que sobrou de Judá foi levado para a Babilônia. Muitos foram mortos, outros foram presos, foram decapitados. Eles saíram, as suas casas ficaram perdidas, as suas fazendas ficaram abandonadas, os seus aluguéis, ninguém mais estava morando nas suas casas. Tudo aquilo que era valoroso para eles ficou largado, porque eles não puderam mais cuidar de nada que era deles. Foram levados para a Babilônia, e Deus disse que iria pesar a mão, e pesou a mão sobre eles. Porque Deus não é Deus que mente, Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. Ezequiel profetizou. Jesus levantou também e disse: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Paulo também avisou, ele disse: depois da minha partida surgirão lobos. Em Atos 20, 29, Lucas escreve sobre Paulo. Paulo disse assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E surgiram lobos vorazes, surgiram falsos profetas. Ainda continua nos nossos dias falsos profetas, falsas religiões. Hoje pela manhã falava a respeito de uma religião que é muito grande no nosso país, que infelizmente as pessoas ainda estão sendo guiadas por falsos profetas.
As pessoas adoram imagens, se prostram diante de imagens, fazem procissão, colocam imagens em cima dos montes, colocam imagens em um monte de locais, fazem casamentos debaixo da imagem, quando a Bíblia mostra que Deus disse: não façais imagem de escultura, não se prostrais à imagem de escultura. Deus abomina todo idólatra, Deus abomina a idolatria, Deus se irrita com idolatria. E o que mais nós temos no nosso Brasil? Idolatria. O que mais as pessoas correm atrás? Idolatria. E Deus vai deixar passar batido tudo isso, irmãos? Esses grandes mestres que ensinam coisas erradas para o povo, que levam o povo para a perdição? Não, Deus não vai ter como inocente nenhum desses, porque a Bíblia que eles têm é a mesma que eu e você nós temos, e lá nos mandamentos estão descritos: não façais para vós imagem. Deus abomina imagem. Por que Deus levou cativo as 10 tribos de Israel? Porque estavam adorando imagens. Por que Deus levou cativo Judá? Porque estavam adorando imagens. Se corromperam, esqueceram quem é o Deus verdadeiro e foram adorar imagens feitas pelas mãos dos homens. E alguns países, como a Índia, que tem imagem de elefante, imagem de rato, imagem de macaco, imagem de crocodilo, é tanta imagem. E Deus não tem esse povo por inocente. Nenhum é inocente. Ninguém é inocente diante de Deus. Ezequiel, ele foi levado por Deus para ver isto. Em Ezequiel 3, verso 17, diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Mesmo Deus tendo levantado um profeta, o povo não deu ouvido para o profeta. Nos mesmos dias, nós estamos anunciando e falando da palavra de Deus e o povo não dá ouvido à palavra de Deus. Da mesma forma que foi no passado, continua nos dias atuais. Assim como foi avisado: olha, vai chegar o tempo, vai acabar o tempo, corra enquanto é tempo, mas os homens duvidam. Duvidam. Não, isso não vai acontecer, imagina. Deus não vai fazer nada disso. Como tem aí os enganadores, falsos mestres, que estão aceitando qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer tipo de vida. O profeta, ele fez o que Deus mandou. O profeta anunciou. E mais, o Senhor disse: o profeta tinha que crer naquilo. E Deus disse na boca do profeta: ai, pois vai aos cativos, aos filhos de teu povo, e quer ouça, quer deixe de ouvir, fala com eles, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Mesmo que não ouçam, mesmo que não deem ouvido, fale. Mesmo que as pessoas duvidem, fale. Mesmo que as pessoas balancem a cabeça, fale. Fale da verdade. Expresse a verdade do Senhor. Não se deixe envolver com falsos profetas que falam apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. São os profetas que massageiam o ego das pessoas. Os profetas que ficam aí sendo animadores de auditório, colocando todo mundo para cima, falando que todo mundo é bom, que todas as pessoas são maravilhosas. Não é assim que a Bíblia diz. Muito pelo contrário. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor. E Jesus não maneirou nem um pouquinho. Ele foi bem duro, assim como Deus foi duro com Israel. Israel caiu várias vezes. E a última agora que Deus levantou, passou 2000 anos Israel espalhado pelo mundo. Em 1947, depois da Segunda Grande Guerra Mundial,
Deus restaurou Israel. Passou 2000 anos o povo espalhado. Deus restaurou. É a terceira vez que Deus restaura Israel. A terceira vez. Deus restaurou Israel. Israel passou a ser uma nação. Israel está aí. Deus levantou porque Deus é um Deus de palavra. E Ele disse que ia restaurar e restaurou. Para que não houvesse dúvida de que a Bíblia fala a verdade. Se alguém ainda duvida que existe inferno, olha, a prova está aí. Tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele fez. Ainda tem pessoas que duvidam, irmãos. Testemunha de Jeová não acredita em inferno. Eles não acreditam em inferno. Eles dizem que inferno não existe, que as pessoas vão ser eliminadas, vão deixar de existir. Não é só Testemunha de Jeová que não acredita nisso, não. Tem outras religiões também que são tidas como cristãs. Testemunha de Jeová não é cristão, mas tem outras que são cristãs que dizem que não acreditam em inferno, que Deus não vai deixar que o homem vá para o inferno. É o mesmo Deus que deixou Israel ser levado cativo. É o mesmo Deus que destronou vários reis. É o mesmo Deus que abriu a terra e engoliu homens e mulheres vivos porque estavam contestando a autoridade do homem de Deus. É o mesmo Deus que você acabou de ler a palavra comigo, que diz: não adianta chamar de Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que eu quero que faça. Não adianta falar Senhor, Senhor. Não adianta se vestir como cristão, andar como cristão, mas a vida não ser uma vida de cristão. Só fachada, irmãos, não resolve. Não resolve. A palavra, ela é bem categórica. O atalaia de Deus, o profeta Ezequiel, no capítulo 3, verso 14, diz assim: então o Espírito me levantou, e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se me fez muito forte sobre mim. O profeta estava tão triste com o que ele estava vendo, que o coração dele estava destroçado. Deus estava mostrando coisas tão terríveis que iria acontecer com Israel, que o profeta não estava suportando mais. Foi necessário que Deus restaurasse o profeta para que ele visse tudo aquilo que iria acontecer. E o Senhor restaurou as forças do profeta. E o ministério, o Espírito Santo de Deus, ele confirma a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos diz, irmãos, é o Espírito Santo quem nos acusa quando nós estamos no caminho errado. É o Espírito Santo quem nos fala quando nós cristãos estamos fazendo aquilo que não é que nós não deveríamos fazer. Porque Deus preparou, Ele preparou. O profeta Ezequiel foi tomado de diversas vezes e diversas visões. E Deus o levou. E nos dias atuais, como estou falando para vocês, existem aí os falsos profetas, falando que Deus não liga para essas coisas, que Deus não está nem aí, que Deus é inclusivo. Tanto os profetas, que são falsos profetas, estão perdidos, quanto aqueles que também estão seguindo o mesmo caminho desses profetas, estão indo todos pelo caminho da porta larga. Ezequiel 11:19 diz assim: dar-lhe-ei um só coração e um espírito novo, e porei dentro deles. Tirai da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso é Deus. Quem ouvir a palavra do Senhor e permitir que o seu coração seja quebrantado, vai encontrar refúgio e alegria. Mas quem endurece o seu coração, não quer ouvir, continuará com o coração de pedra e não deixará ser tratado pelo Senhor. Eu estou terminando. Nós vamos fazer algumas aplicações desse texto. Como eu citei, o mundo continua tocando a sua vida, como sempre fez.
Os homens continuam fazendo aquilo que sempre fizeram. A Bíblia nos adverte para termos cuidado, observar muito bem quem são nossos mestres e os profetas desse tempo. Preste atenção, irmãos. Não se deixe levar por conversa fiada. Não importa quem seja, mesmo que o fulano tenha asas e comece a voar, mas se estiver pregando o evangelho falso, não é de Deus. Não importa que seja mestre, que seja doutor, que tenha PhD, isso não quer dizer nada se essa pessoa não estiver trazendo as verdades bíblicas. O evangelho, ele é claro, ele é simples. O cristianismo, ele exige mudanças, exige atitudes. Se nós não tivermos essas atitudes e não tivermos essas mudanças, nós não seremos transformados e ficaremos, e não iremos com o Senhor. Quem tem que correr atrás somos nós, não é Ele que corre atrás de nós, somos nós que corremos atrás dele. Pense nisto. A Bíblia nos adverte, tome cuidado. A segunda aplicação, avisar, orientar os desavisados, a não se enveredarem por caminhos estranhos. Algumas comunidades, irmãs e irmãos, são comunidades que não são cristãs. Pode até ter placa, pode até se vestir, pode até fazer, mas avise, irmãos, aqueles que estão desavisados, que estão aí desapercebidos, que estão tocando a sua vida, achando que qualquer lugar serve. Ah, não, mas lá fala de Deus. O Espiritismo também fala de Deus. O Espiritismo também fala de Cristo. No Espiritismo, na mesa branca, também usam a Bíblia, e nem por isso são salvos. E é daí, adianta andar com a Bíblia? Não adianta não, irmãos. Não é a Bíblia, andar com a Bíblia física que salva, mas é a Bíblia no coração que salva. Não é usar do nome de Deus e falar em nome de Deus que salva. É fazer a vontade de Deus que salva. O nome de Cristo tem poder? É claro que tem. E o nome de Cristo é poderoso para curar? É claro que é. Mas o fato de usar o nome de Cristo e fazer curas e milagres não quer dizer que esteja com Ele. Quer dizer que o nome dele tem poder. Quer dizer que o nome dele tem autoridade. Então muitos hoje podem fazer milagres e até falar que fazem a vontade de Deus, mas o Senhor não tem nada a ver com eles. O terceiro aplicação é não dar ouvido às profecias estranhas, palavras e visões distorcidas. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, não ouça, não repercuta, não compartilhe as porcarias que você ouve aí na internet. Vai examinar a Bíblia. Veio para você? Examina, vê se aquilo está dizendo realmente o que a Bíblia diz. Se não for, irmãos, não compartilhe. Que se tornou uma mania compartilhar mensagens falsas, mensagens de falsos profetas por aí. Não seja você também um propagador de falsa profecia. Não seja você um propagador de falsos ensinos. Examina a Escritura antes. E veja se aquele homem ou se aquela mulher que está profetizando é de Deus. Veja a vida que ele leva. Veja a vida que ela leva. Veja. Esses são as aplicações para as nossas vidas. Para todos nós. Todos nós. Sejam novos na fé, sejam experientes na fé. Prestem atenção o que vocês estão ouvindo durante a semana. Preste atenção direitinho a quem vocês estão seguindo. Preste atenção para aqueles que vocês estão compartilhando. Veja se isso é de Deus. Essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Foi mensagem para a minha vida, espero que também tenha encontrado um espaço no teu coração. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.